Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que você em mais esse dia seja coroado com a bondade de Deus sobre a sua vida. Que essa semana você possa ver muitos milagres, que você possa experimentar essa bondade plena do Senhor. Semana passada nós falamos que 2018, ele vai ser, e agora nós já estamos em 2018, 2018 é o ano da bondade do Senhor. É um ano onde você vai experimentar de uma bondade plena, especial. E aí pode nos ficar uma pergunta, mas pastor, eu vou estar ausente de problemas? Eu não vou ter problemas na minha vida? Talvez você esteja ouvindo essa palavra agora e você esteja até com um sério problema na sua vida. Uma dificuldade, talvez algo que ficou do ano de 2017 ou que você já vem arrastando por anos na sua vida. E eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, para te fortalecer, para você entender que, apesar de ser um ano de bondade, não significa que nós vamos estar ausentes de dificuldades, de problemas. Eu quero ler um texto com você, e essa palavra está em Romanos capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. E a palavra de Deus diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, essa era a promessa. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas olha o que diz agora: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que era poderoso para cumprir o que prometera, ele creu, pelo que isso lhe foi dado também, foi-lhe imputado por justiça. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Talvez você conheça a passagem, muito conhecida em Gênesis capítulo 2. A palavra de Deus diz que ele deveria sair da casa dele, da casa do pai, e ele deveria ir para uma terra distante, onde Deus lhe mostraria. E há uma promessa por trás desse chamado de Abraão. A promessa é que ele seria pai de nações e pai de multidões. Só que havia um problema. Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara, e Sara era estéril. Como que alguém recebe uma promessa de Deus, mas ao mesmo tempo tem um problema de uma esterilidade com a mulher? Sabe, eu quero começar dizendo para você que todas as vezes que você receber uma promessa de Deus, presta atenção nisso. Todas as vezes que você receber uma promessa de Deus, por trás da promessa haverá um problema. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, todos os grandes homens de Deus e mulheres que foram chamados por Deus, junto com o chamado de Deus, eles tiveram problemas. E qual que era o maior problema de todos os homens de Deus e é o nosso problema? É a incapacidade de cumprir o chamado de Deus, a incapacidade de cumprir uma missão dada por Deus no nosso natural. Sabe, eu tive um problema de fugir do chamado de Deus, queridos, por 10 anos. Havia uma promessa sobre a minha vida de que Deus me separaria para ser um pastor. Muitas pessoas já haviam me dito isso, mas eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? A minha insegurança, a minha incapacidade. Talvez você está num momento que você está enfrentando um problema, ou tem um chamado de Deus, ou algo que Deus tem colocado ardentemente no teu coração, e você tem recusado, você tem retrocedido, você tem estado estagnado. Por quê? Porque quando você olha para as suas condições, você se vê impossibilitado de cumprir essa missão. Quero dizer para você que isso acontece com todos os homens de Deus. Todos os grandes homens de Deus enfrentam desafios. Agora, por que Deus ele nos dá promessa e nos dá também, muitas vezes, um problema, essa incapacidade? Porque, irmão, se nós fizermos na nossa força física, na nossa inteligência, na nossa naturalidade, não tem glória para Deus. A palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Abraão recebe um chamado, mas ele tem 2 P's, uma promessa e um problema. Comigo e com você é a mesma coisa. Eu quero dizer para você que 2018 realmente é o ano da bondade do Senhor, mas eu quero dizer que Deus ele tem uma bondade plena, completa para você, e não só uma pequena porção de bondade que talvez você tenha recebido. Só que eu quero te alertar hoje
que vai haver adversidades, vai haver problemas. A Bíblia diz que o dia mau virá. Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos estar firmes, porque Ele venceu o mundo e Ele está em nós e Ele vai nos ajudar a vencer o mundo e toda a adversidade. Agora eu quero deixar alguns princípios que nós aprendemos aqui nesse texto e com Abraão, para que você tenha um ano pleno de bondade mesmo em meio às adversidades. Primeira coisa que eu quero deixar para você, querido, é que Abraão, apesar de ter uma mulher estéril e ter uma grande promessa, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. A palavra de Deus diz assim no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Quando nós ouvimos falar sobre esperança, nós pensamos em quê? Em coisas boas. Olha, eu estou esperando a restauração do meu casamento, eu estou esperando uma porta de emprego, eu estou esperando a minha casa, o meu carro, a minha célula multiplicar, eu estou esperando, o meu ministério, o meu chamado se cumprir. Nós temos o hábito de pensar em esperança, em coisas boas, e isso é muito bom. Mas também existe o lado da esperança que nós poderíamos chamar de desesperança. A Bíblia está dizendo aqui no verso 18, irmãos, que Abraão, apesar de ter uma promessa, ele ficou 25 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Pergunta para você, há quanto tempo você está esperando essa promessa se cumprir? Já desistiu, já enterrou seus sonhos? A Bíblia diz que Abraão, por 25 anos, ele creu contra a esperança. Qual que era a esperança dele, querido? Ou qual que era a desesperança nesse sentido aqui? A desesperança dele é que não havia esperança. Qual que era a esperança de Abraão? É crer que não havia esperança. Ele tinha uma mulher estéril, recebeu uma promessa com 75 anos de idade, agora ele já está com 99 anos e não aconteceu nada. E quanto mais os anos passavam, maior era a impossibilidade da esposa dele, Sara, poder gerar um filho. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Eu quero dizer para você, nesse primeiro princípio, filho, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que está fazendo tirar a tua fé contra essa bondade de Deus em 2018, mas como Abraão, pega esse princípio, a Bíblia chama ele de pai da fé, creia contra a esperança. Creia contra a esperança, creia contra essa adversidade, creia contra esse filho que está problemático no momento, creia contra essa desesperança desse casamento que você acha que não tem mais solução, creia contra a desesperança do teu problema financeiro ou dessa promoção que você espera, do teu ministério que não tem frutificado, de você, pastor, que me ouve e talvez a tua igreja não tenha avançado, creia contra a desesperança. Que você que recebeu a fé de Abraão possa ser motivado nesse dia, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai renovar a tua fé e você vai entrar num novo nível e você vai declarar contra a esperança, que há esperança sim, uma esperança boa de Deus reverter essa situação, porque você está no ano da bondade. Segunda coisa que eu quero dizer para você aqui é que a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, não duvidando da promessa. Olha o que diz o verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. É interessante que Abraão, ele tinha tudo para se enfraquecer na fé. Mas a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu. Por que ele não se enfraqueceu? Porque ele não duvidou da promessa de Deus. E o que ele fez ao invés de se enfraquecer? A Bíblia diz que ele se fortaleceu na promessa de Deus. Querido, você tem uma promessa de Deus, ainda que esteja enterrada. Eu quero declarar nesse dia, nessa semana para você, que você deve, ao invés de se enfraquecer na fé, se fortaleça na promessa de Deus. Foi uma promessa que ele te deu. Você não recebeu promessas de homens, você não recebeu promessas de pessoas, não veio da sua mente, pelo contrário, essa promessa um dia ardeu no teu coração e foi de Deus. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que a tua fé vai ser fortalecida e você vai, em nome de Jesus Cristo, voltar a crer nessa promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui é que a Bíblia diz que ele deu glória a Deus contra a esperança. Olha o que diz o verso 20 novamente, e o final do verso diz assim:
A Bíblia diz, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. E olha o final do verso 20, o que diz, dando glória a Deus. Semana passada, no devocional do ano da bondade de Deus, eu falei uma coisa para você poderosa. Eu falei que o significado da palavra reclamar é a união de duas palavras. Reclamar é você clamar novamente por aquilo que está dando errado na tua vida. Todas as vezes que eu reclamo do meu salário, da minha família, do meu ministério, e eu estou reclamando aquilo repetitivamente, eu estou clamando novamente para que aquilo aconteça novamente. Reclamar é clamar novamente por aquela adversidade. Nós precisamos receber isso como luz e parar com isso, irmãos. Eu dou uma boa notícia para você que eu disse também a semana passada, que o significado da palavra agradecer é fazer a graça descer. Irmão, eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Às vezes me dá vontade de reclamar, às vezes me dá vontade de murmurar, mas eu tenho pedido ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a entender isso por revelação. Senhor, eu não quero reclamar agora, pelo contrário, eu me lembro desse princípio, desse ensinamento, e eu falo, não, eu não vou reclamar agora, eu vou fazer a graça descer. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que eu criei e por isso falei. Então eu não vejo a situação, eu creio que Deus, a bondade de Deus está sobre mim, e eu tenho procurado colocar em prática e falar, quer saber de uma coisa? Ao invés de eu clamar novamente por essa adversidade, eu vou fazer a graça de descer. Como? Eu vou agradecer. E é como um imã para a minha vida, eu tenho experimentado isso nos meus dias. Sabe, comece a prestar atenção da bondade de Deus no seu dia, comece a anotar cada coisa, você vai ver nos mínimos detalhes que há muitos motivos para você agradecer a Deus. E por final, o quarto princípio que eu quero deixar para você, é que o verso 21 diz assim a palavra de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uma coisa que fortaleceu Abraão no momento da adversidade e da luta, é que a Bíblia diz que ele tinha convicção de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Sabe o que Abraão se lembrava na hora da adversidade, querido, na hora da luta? Os dias que ele teve uma noite de love com Sara e passava um mês, ele perguntava, e aí, bem, aconteceu alguma coisa? Engravidou, primeiro ano, segundo, terceiro, 10º, 20º, 24 anos esperando a promessa. E Sara falando, nada, querido, nada. Eu não estou sentindo nada, mas é interessante que ele parava, ao invés de murmurar, ele dizia, ele pensava na mente dele, olha, eu tenho convicção que o meu Deus que me deu uma promessa, ele é poderoso para cumprir a promessa. Ele parava naquele momento e o que ele fazia? A Bíblia diz que ele dava glória a Deus. Sabe, amado, a Bíblia diz, no último verso que nós lemos aqui, no verso 22, que por causa dessa fé, por causa dessa crença, 25 anos esperando uma promessa de Deus, e porque continuou com convicção, crendo que Deus era poderoso para fazer aquilo que prometera, a Bíblia diz que, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, foi nessa situação da adversidade, em cima de uma promessa, porque Abraão creu, a Bíblia diz que Deus o determinou, carimbou, imputou sobre a vida dele e declarou, Abraão, por causa da tua fé eu te declaro justo. Por causa da fé de Abraão, ele hoje é chamado de pai da fé. Por causa da fé de Abraão nessa situação, a palavra de Deus o colocou ali na galeria dos homens da fé em Hebreus capítulo 11. E mais do que isso, Deus lhe chama pai da fé. Irmão, eu quero encerrar esse devocional lendo para você Gálatas 3, o verso 7 e o verso 9, dizendo assim, olha, verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você é da fé. A fé de Deus está em você. Você é justificado. Você é justo em Abraão. E a palavra de Deus diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão, querido. Você vem da genealogia de Abraão. E o verso 9, olha que poderoso, diz assim, de modo que os da fé, novamente os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Sabe o que significa? Que como você é da fé e você é filho de Abraão, a Bíblia diz que todas as bênçãos de Abraão, elas estão sobre a sua vida. Quando Deus chama Abraão, o Senhor diz para ele, sê tu uma bênção. Você é filho de Abraão. Quando você foi chamado, o Senhor declarou sobre a sua vida e disse, sê tu uma bênção. Querido, declaro sobre a sua vida nesse dia,
Eu estou coroado com a bondade de Deus. Eu estou cercado pela proteção de Deus. Eu estou sendo levado a um novo nível de autoridade e de poder. E eu estou nas pegadas do Senhor, porque elas destilam fartura para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, renova suas forças, renova a sua fé, creia nessa palavra e coloque ela no teu coração. Não reclame, dê graças e você vai ver tudo ser revertido na tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu dia, a tua semana, fique na paz do Senhor. E se essa palavra falou teu coração, eu te peço que você possa compartilhar com outros para que outros sejam abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de encerrar, abrindo meu coração, sabe? Esse negócio de mexer com internet, com Facebook, não é muito a minha cara. Mas outro dia Deus me exortou. Deus falou assim, olha, você tem retido aquilo que eu tenho colocado na tua vida para abençoar muitas outras pessoas. O Senhor falou que eu não devo abençoar só as pessoas da minha igreja local, mas que eu posso abençoar outras pessoas que estão precisando dessa palavra. Então, por favor, eu te peço, compartilhe, não por mim, mas se você entende que é uma palavra de Deus e você se lembrou de alguém, passe essa palavra para essa pessoa, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração dela. Muito obrigado por mais esse momento que você me ouve. Muito obrigado por você crer nessa palavra. Sabe, eu me coloco como microfone nas mãos de Deus para que Ele possa usar. Que a palavra de Deus e o poder do Espírito possa atingir o teu coração em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Fica na paz do Senhor.